Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje nós falaremos sobre as ideologias do século XIX, o liberalismo e os socialismos. Então, bora comigo! Bem, pessoal, para começar, vamos fazer uma contextualização do período. O século XIX ele é marcado pelo avanço das revoluções industriais. A primeira até a década de 1860, 70, e já na parte final do século, a segunda revolução industrial. Veremos as teorias que vão buscar dinamizar o capitalismo, que são as teorias liberais. Primeiro a fisiocracia, depois o liberalismo. E as teorias que vão buscar organizar e defender a classe trabalhadora. Lógico, se crescem as indústrias, se crescem as fábricas, a classe trabalhadora também cresce. Então vão surgir uma série de teorias socialistas para organizar a luta dos trabalhadores. Bem, pessoal, vamos começar falando dos fisiocratas. A fisiocracia ela antecede o liberalismo. Fisiocracia significa governo da natureza. Cracia, governo. Physis, natureza. Porque para eles a riqueza é a terra, a agricultura. Mas não no sentido feudal, medieval. É a terra gerando riqueza para uma nação. Porque para eles toda a riqueza volta para a terra. Todos precisam de matéria-prima, de rios, dos minérios. Então, para os fisiocratas, o grande propulsor da riqueza de um país é a terra, é a agricultura. Então, daí eles serem chamados de fisiocratas, governo da natureza. Mas a principal ideia deles é a ideia do livre comércio, da livre concorrência. Mas, ô Marcelo, isso não é o liberalismo? Na verdade, os fisiocratas vão influenciar o liberalismo. Para os fisiocratas, o Estado não devia intervir na economia. Deixa a economia caminhar sozinha. Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Deixai fazer, deixai passar. O mundo caminha por si mesmo. Os mais importantes pensadores fisiocratas foram Turgot, Quesnay e Gournay. Bem, o liberalismo já é mais importante. O liberalismo é 1 plus turbo, é isso aí. E o grande destaque do liberalismo é Adam Smith. Adam Smith tem uma obra chamada A Riqueza das Nações. Para ele, o Estado não deve intervir na economia, pois esta se autorregula por uma mão invisível. A lei da oferta e da procura é deixar o Estado caminhar com suas próprias pernas. Deixe que a economia se autorregule sem a intervenção do Estado. E para Adam Smith também, a riqueza de uma nação é a sua capacidade produtiva, a sua capacidade geradora de emprego, ou seja, o trabalho. Às vezes as pessoas têm uma visão muito radical, muito cruel do Adam Smith. Para ele, a produção, a divisão do trabalho, o barateamento dos preços também traria um mundo melhor, um mundo mais igual entre as pessoas. Merece destaque também Thomas Malthus. Em sua obra Ensaio sobre a População, Malthus diz que a natureza impõe limites ao progresso material. Porque para ele, pessoal, a população cresce em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresce em progressão aritmética. Ou seja, a população cresce num ritmo muito maior do que a produção de alimentos. Isso gera revoltas, guerras, epidemias. Qual é a saída, segundo ele? É você ter um maior controle sobre a natalidade. Então, população cresce em PG, progressão geométrica. Produção de alimentos cresce em PA, progressão aritmética. Sempre faço uma brincadeirinha para vocês guardarem a matéria. Logicamente que ajuda um pouco, né? Mas é só para ajudar a lembrar. População, PG. PG, progressão geométrica. Produção de gente. PA, produção de alimentos. Progressão aritmética. Lógico, né? Todos nós sabemos que PG não é produção de gente. Mas é só uma forminha para você não confundir, beleza?
Uma das consequências das ideias de Thomas Malthus foi a Lei dos Pobres, aprovada pelo parlamento inglês em 1834. A Lei dos Pobres, ela cria as workhouses, são essas casas de trabalho, ela vai pegar desempregados e vai colocar nesse ambiente, em condições super precárias, em alas que separavam homens e mulheres. Então, com isso, você garante uma diminuição da taxa de natalidade e ainda uma mão de obra bem barata para a indústria nascente inglesa. Vamos falar agora de uma das primeiras manifestações de socialismo, que é o chamado socialismo utópico. Utopia, sonho impossível de se realizar, algo só pode existir na nossa imaginação e nossos sonhos. Na verdade, é Marx que vai chamá-los de utópicos, até com certo humor sarcástico aí. Porque os utópicos, eles não propunham superar o capitalismo. Eles buscavam melhores condições de vida e de trabalho, mas dentro do capitalismo. E para Marx, o capitalismo nunca vai ser justo e igualitário. Mas, de qualquer forma, eles são importantes, porque eles são as primeiras manifestações mais contundentes de organização, de defesa dos ideais das classes trabalhadoras. Os principais nomes desse socialismo utópico são Saint-Simon, tá? Robert Owen e Charles Fourier. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Saint-Simon, em seu livro Cartas de um Habitante de Genebra, ele defende uma sociedade sem ociosos e sem exploração do homem pelo homem. Saint-Simon também, pessoal, ele dividia a sociedade em três classes. A classe dos sábios, dos proprietários e daqueles sem posse, sem propriedade. E que um governo deveria ser formado, dirigido por sábios e por artistas. Já Charles Fourier propôs a criação de falancérios. Falancérios são fazendas agroindustriais coletivistas. Ele imaginava que ali poderia ter uma sociedade mais justa e mais igualitária. Charles Fourier foi muito influenciado pelas ideias do Rousseau. O homem é bom por natureza, a sociedade é que o corrompe. Merece destaque também Robert Owen. Owen, que aos 20 anos de idade já administrava uma fábrica de algodão em Manchester. E aí ele percebeu toda a exploração, a miséria que as pessoas viviam. Então, na Escócia, tomando conta de uma fábrica, de uma comunidade de cotonifícios, tá? Ele vai colocar em prática as suas ideias lá na Escócia, uma região chamada New Lanark. E lá, horas de trabalho, 10 horas por dia, o que na época era o refresco, né? Todos acostumados a 16 horas por dia, tá? Nível de instrução, escolas, creches, lazer no fim de semana, mas infelizmente, como essa experiência estava dando certo e as suas críticas à propriedade privada fez com que ele fosse muito perseguido e teve que mudar para os Estados Unidos. Agora falaremos sobre as teorias socialistas e anarquistas. Vamos começar pelo anarquismo. Anarquismo significa ausência de governo. Aí, governo? Sou contra. Toda forma de organização é opressiva. Partidos, Estado, polícia, religião. Então, toda forma de organização deve ser destruída. Vamos nos governarmos a partir do amor e da bondade. O final no anarquismo é muito parecido com o comunismo. É um autogoverno das pessoas. A grande divergência entre os anarquistas e os comunistas, marxistas, é como chegar nisso. Para Marx deve ter uma fase transitória. O socialismo. Para os anarquistas não. Através da destruição de toda a ordem existente, vamos implantar um comunismo libertário. Um dos maiores destaques desse anarquismo é o Proudhon. Proudhon, em sua obra O que é a Propriedade, ele já responde imediatamente, na primeira frase, a propriedade é um roubo. O Proudhon é um grande crítico à grande propriedade. Ele respeita a pequena propriedade, defende a criação de cooperativas, defende também uma sociedade sem classes e a destruição do Estado.
Esse início do Proudhon, ele lembra até um pouco o socialismo utópico, mas a destruição do Estado é o que acabou empurrando o Proudhon mais para o anarquismo. Ele pensava numa república de pequenos proprietários. Marx chegou até a chamá-lo de o pequeno burguês, porque para Marx, você criar pequenas propriedades não é socializar. Socializar é você entregar os meios de produção nas mãos dos trabalhadores. O que Proudhon propunha, segundo Marx, era em vez de você ter um grande proprietário ou grandes proprietários, ter vários pequenos proprietários. E para Marx isso não seria uma socialização dos meios de produção. Outro gigante do anarquismo, talvez maior, é Bakunin. Bakunin defende a violência como forma de luta, pois toda forma de organização é opressiva. É o chamado anarquismo terrorista. Defende uma sociedade sem Estado e também sem desigualdade. Né? O niilismo. Vamos destruir toda a ordem aí existente. Com a destruição do Estado, imediatamente o comunismo seria implantado. É justamente essa divergência de Bakunin com os marxistas, né? A forma de se chegar ao comunismo, que vai ser a principal característica e o maior impasse da primeira Internacional Socialista. Ou seja, a primeira grande reunião dos trabalhadores para se unirem, para organizar a forma de luta e de tomada de poder, terminou em briga, em impasse entre anarquistas e comunistas quanto à forma de chegar ao poder e de implantar o comunismo. E agora nós falaremos sobre o momento mais importante dessas ideologias, que é o socialismo científico, as teorias de Marx e Engels. As suas principais obras são o Manifesto Comunista, o Capital, a ideologia alemã, o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, a Sagrada Família. Marx e Engels, sobretudo Marx, falou sobre vários aspectos da sociedade: religião, economia, história, política. O século XX, em boa parte, será permeado por suas teorias, a partir da Revolução Russa e até o final da Guerra Fria. Então vamos ver agora as principais teorias marxistas. Para começar, Marx analisa a história pelo viés economicista, pelo viés materialista. É o que nós chamamos de materialismo histórico. Para Marx, aqueles que dominam os meios de produção, as condições materiais, determinam as demais relações sociais. Infraestrutura, dominar os meios de produção, dominar a terra, dominar as indústrias, as fábricas. Quem dominava os meios de produção no Egito? O faraó. Quem dominava no mundo feudal? O senhor feudal. Então, quem domina os meios de produção determina as demais relações, que Marx chama de superestrutura, as demais relações. O Estado, a cultura, a religião, a ideologia. Então, o domínio da infraestrutura, do materialismo, das condições, dos meios de produção, faz com que esse grupo determine a infraestrutura, as demais relações. É simples. Pense em Roma. Quem dominava Roma? Quem dominava os meios de produção? Os patrícios. Quem dominava a política? A ideologia? Os patrícios. Na Idade Média, quem dominava as condições materiais? O senhor feudal. Quem determinava as relações? O senhor feudal. Servo, vá pagar a corveia, vá pagar a talha. Esse é o materialismo histórico. O domínio das condições materiais determina as demais relações sociais, políticas e ideológicas. É o chamado materialismo histórico. Outra tese muito importante de Marx é a da luta de classes. Para Marx, a luta de classes é a força motriz da história. O que move a história? A luta de classes. Porque na história sempre houve dominante, dominado, explorador, explorado, plebeus versus
patrícios, servos contra senhores, burguesia versus a nobreza. E agora chega o momento do proletariado contra a burguesia. A história é marcada pela luta de classes. Você tem uma classe que domina, a outra que é explorada. Um dia essa classe explorada, ela vai tomar o poder. E a história mostra isso, segundo Marx. Outro conceito importante também é o de mais-valia. Mais-valia são as horas de trabalho além do valor remunerado do trabalhador. Valor remunerado é o salário, pessoal, tá? São aquelas horas de trabalho além daquilo que você recebe. Mas cuidado, às vezes a gente fala isso, o pessoal imagina que a mais-valia seria a hora extra. Não, a mais-valia está dentro da jornada de trabalho. É a mais-valia quem garante a acumulação do patrão. São aquelas horas de trabalho que eu exerço além daquilo que seria o necessário para o meu salário. Imaginem que eu trabalho 8 horas por dia, tá? Durante o mês. 4 horas por dia seria o suficiente para pagar o meu salário. Mas eu não trabalho apenas 4 horas, eu trabalho 8 horas. Então essas 4 horas a mais que eu trabalho e que eu produzo, fica para o meu patrão, entendeu? É isso que garante o lucro, a acumulação da mais-valia. Praticamente toda mão de obra existe uma mais-valia sobre ela, tá? É o que garante o lucro do patrão, a sua acumulação aí, beleza? Mas Marcelo, como escapar disso? O patrão não é o dono dos meios de produção, ele não merece isso? Veja bem, turma, para Marx, não, ele está explorando a mão de obra, tá? Desde o início da Baixa Idade Média, com a burguesia, com as corporações, mas principalmente com a Revolução Industrial, vai ocorrendo um divórcio entre os meios de produção e o trabalhador. Na pequena oficina medieval, o mestre artesão era dono e trabalhava. Com a Revolução Industrial, existe um empresário capitalista que domina os meios de produção. A nós, trabalhadores, restou apenas vender a nossa força de trabalho em troca de um salário. Então, como escapar disso? Só tem uma maneira, fazendo a Revolução Socialista. E isso é um plus turbo, exatamente, é um mega plus turbo. A Revolução Socialista, os trabalhadores liderados por uma vanguarda socialista, devem tomar o poder político do Estado e dos meios de produção. Essa é a Revolução Socialista. Nesse momento já acaba com a propriedade privada e começa a ditadura do proletariado. Nesse período de Estado socialista, de ditadura do proletariado, o governo deve ser organizado para acabar com as desigualdades sociais, para pôr fim às diferenças, acabar com a propriedade privada, busca-se tornar uma sociedade justa e igualitária. E quando isso ocorrer, não haverá mais luta de classes, porque a sociedade tornar-se-á justa e igualitária. Então o Estado cumpriu o seu papel. Não precisa mais de Estado. Agora começa o comunismo. Essa é a diferença, pessoal. Então, o socialismo é a transição do capitalismo para o comunismo. Está no capitalismo, quer chegar onde? Aqui, no comunismo, na ausência do Estado. Só que antes de você eliminar o Estado, é necessário primeiro organizá-lo, tornar a sociedade justa e igualitária. E esta é a fase socialista. Ou seja, o comunismo na prática nunca existiu. Porque para existir, o Estado deveria ter sido eliminado. O que nós tivemos foram algumas experiências socialistas ao longo do século XX. Para encerrar, falar um pouquinho mais sobre o Manifesto Comunista, essa obra que tanto cai em vestibular. Ele foi lançado em 1848, após uma reunião de socialistas ali da Europa. Após a reunião, Marx ficou com as resoluções e ficou encarregado de elaborar um manifesto comunista para expor claramente as ideias deles ao mundo ali. Bem, Marx começa assim o manifesto.
Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurá-lo. O Papa e o Czar, Metternich e Guizot, os radicais da França e os policiais da Alemanha. Que partido de oposição nunca foi acusado de comunista por seus adversários no poder? Que partido de oposição, por sua vez, não lançou a seus adversários de direita ou de esquerda a pecha infame de ser comunista? Duas coisas decorrem desses fatos. Primeiro, o comunismo já é reconhecido como força por todas as potências europeias. Segundo, é tempo de os comunistas exporem abertamente ao mundo inteiro seu modo de ver, seus objetivos e suas tendências, opondo um manifesto do próprio partido à lenda do espectro do comunismo. Então vocês percebem que lá em 1858, quando Marx lança o Manifesto Comunista, já tinha essa ideia infamante: olha, você é a oposição, você é o comunista, você é contra, você é comunista. Então eles perceberam a necessidade de deixar claro o que era o comunismo, e logicamente com uma proposta mundial. Então Marx encerra o manifesto dizendo: proletários de todo mundo, univos, vocês não têm nada a perder a não ser se libertar de seus próprios grilhões. É isso aí, turminha. Dessa forma eu encerro o nosso encontro. Olha, passamos pela fisiocracia e pelo liberalismo. O Estado não deve intervir na economia. Livre comércio, livre concorrência. Entramos no socialismo utópico. Queremos melhores condições de vida, menores jornadas, melhores salários, mas dentro ainda do capitalismo. Passamos pelo anarquismo. Toda forma de organização é opressiva. Queremos o fim do Estado. E chegamos no socialismo científico, no socialismo marxista, que busca a superação do capitalismo através do socialismo e, na etapa final, a implantação do comunismo. Um beijo, tá? Aproveitem bem essa aula, esse nosso encontro. É muito importante para os debates atuais saber o que é liberalismo, neoliberalismo, socialismo, anarquismo. Nos tornam pessoas mais cultas e mais conhecedoras do mundo no qual vivemos. Um beijo para vocês e até o próximo encontro.